a decepção pela derrota hoje... Tristeza, né? Tristeza, decepção, de certa forma, anula a euforia da conquista da Libertadores e numa segunda etapa cria para o Palmeiras, de certa forma, para ficar de bem com a sua torcida de novo, a obrigação de ganhar a Copa do Brasil? Acho que a torcida do Palmeiras sempre quis viver esse momento, Luiz. Eu acho que eu falo isso porque acompanhei de perto durante 3 anos. Você foi setorista há anos do Palmeiras. A torcida do Palmeiras sempre quis viver esse momento de se impor na bola, não só na briga ou nas redes sociais. A torcida sempre quis esse momento. Eu acho que esse momento vive o Palmeiras no futebol brasileiro, né? Eliminou um River Plate numa Libertadores, ganha a final do Santos, vem agora mais uma final de Copa do Brasil. Eu acho que a torcida está tão feliz com o momento do time que, claro, fica a frustração pelo que foi o Mundial, mas eu acho que a alegria ainda é um pouco maior. Marcelo Barreto. Luiz, essa pergunta que você fez é bem interessante, né? Porque eu acho que uma tristeza não anula uma alegria, né? O torcedor do Palmeiras hoje vai curtir aquela ressaca, né, Renato? Mas vai seguir com a alegria do título conquistado na Libertadores. E como nós dissemos aqui no começo do programa, né? A gente achar que o jogo foi ruim também, que não foi bem disputado, não tira nada do torcedor do Palmeiras, né? Não, definitivamente. Assim como o jogo ruim da final da Libertadores não tira o mérito do título do Palmeiras, que fez por merecer o título da Libertadores, né? Aliás, construiu uma campanha para merecer. Não se ganha um campeonato só com a final, né? Exatamente. Tem que jogar o resto do campeonato e o Palmeiras teve a melhor campanha absoluto da Libertadores. Exatamente. Né? Agora, é claro que fica uma frustração, não necessariamente, eu diria, por não conquistar o título do Mundial, porque a gente sabe o quanto nós, times brasileiros e sul-americanos em geral, estamos, né, bem abaixo na competição com os times europeus. Mas chegar na final é coisa que é o primeiro objetivo e talvez hoje o principal objetivo mais alcançável para os times brasileiros, apesar de que eu entendo que o Palmeiras enfrentou o time mais difícil, né, dos que poderia enfrentar. O Tigres não fez um bom jogo contra o Ulsan, mas é um time muito organizado e é um time que sabe jogar bola, como mostrou hoje. Acho que o Al-Ahly, o Aldo Raio, os outros times, os outros adversários são mais fracos. Amanhã o Bayern deve enfrentar deve ter mais facilidade contra o Al-Ahly, que é um time um pouco mais fraco que o Tigres. Agora, a conquista da Libertadores, aliás, a temporada do Palmeiras, estava até checando aqui com o PVC, nossa grande enciclopédia de números, a quantidade de jogos, né? O Palmeiras é o time que mais jogou na temporada, com 69 jogos. Então, chega nessa fase e fica complicado mesmo você render, continuar, manter um time jogando bem todos os jogos, teve a viagem, enfim. Lógico que isso pesa para todo mundo, mas eu entendo que é ok oscilar, acontece. E, infelizmente, não deu para... Oscilou, inclusive, no jogo decisivo do Mundial. É um problema que o Palmeiras vai levar para a próxima temporada, Losetti. Porque o Palmeiras já está empurrando jogos, né? Por conta do seu sucesso. Como eu disse aqui, o Palmeiras disputou todos os jogos de todos os campeonatos. Por quê? Porque sempre chegou à final, né? Tirando o Campeonato Brasileiro, que é de pontos corridos, o Palmeiras faz mais jogos do que os outros. E a final da Copa do Brasil já vai empurrar jogos do Campeonato Paulista para frente, né? O Palmeiras já vai ter que fazer a Recopa Sul-Americana. Pode ter que fazer a Supercopa do Brasil se ganhar a final contra o Grêmio. Quer dizer, o Palmeiras só tá acumulando quartas e domingos nessa conta aí. Já é uma preocupação para o trabalho da próxima temporada. Pois é, essa é a pena que todos nós sabemos que os times brasileiros que vão bem, que têm bom desempenho, que têm boa performance, têm que carregar, né? O futebol brasileiro pune aqueles que vencem, aqueles que se preparam melhor ou que fazem o melhor planejamento, que ganham, enfim. Barreto, vai fazer muita diferença na temporada de 2021 a forma como os clubes vão encarar os estaduais. Não dá, é impossível usar o time completo, usar time titular, querer disputar tudo. Esse ano a gente viu, quem organiza o futebol não abriu mão de nada, mesmo com a situação excepcional que o mundo viveu da pandemia. O futebol brasileiro, o futebol sul-americano manteve Copa do Brasil com jogo de ida e volta, Libertadores, Sul-Americana a mesma coisa, terminou os estaduais, o estadual de Goiás, por exemplo, está terminando agora, de 2020, né? Não estou falando de 2021 não, de 2020 está terminando agora. Então, todos os campeonatos precisam terminar, precisam manter o número de jogos, os clubes também vivem desses jogos. Então, a forma como eles vão encarar esse início de temporada, não de ano, mas de temporada, vai ser fundamental. A gente torce para que aqueles clubes que fazem o melhor trabalho, como fez o Palmeiras é fácil a equipe do ano, Barreto, campeão paulista.
campeão da Libertadores, disputou o título brasileiro até 6, 7 rodadas do final, foi ao Mundial, finalista da Copa do Brasil, vai disputar esses torneios consequentes que você citou, a Recopa e a Supercopa. Claro que na temporada, o Palmeiras pode não ter sido o melhor futebol, essa é outra discussão, mas é o grande time. É o time que vai ficar para a história nas marcas, nos títulos, inclusive no número de jogos. Agora, eu concordo com tudo que a Ana e a Renata falaram em relação ao status. A gente criou, talvez em razão dos 5 títulos mundiais que o Brasil tem, ou de historicamente um brasileiro e um europeu disputarem o título mundial de clubes até 2004, a gente vai para o Mundial achando que é um protocolo e que o brasileiro e o europeu vão fazer a final de qualquer jeito, se não fizerem é um vexame. Os grandes clubes brasileiros hoje estão muito mais nivelados aos grandes clubes do México, aos grandes clubes da Argentina, do que aos clubes europeus. A nossa realidade é encarar o Tigres de igual para igual, não o Bayern de Munique. E agora vai ter que encarar a disputa pelo 3º lugar, Roger. A gente notou ali o técnico Abel Ferreira já reunindo os jogadores no centro do gramado, fazendo um discurso motivacional, porque é mais um jogo na trajetória do Palmeiras, né? Assim, se pudesse, nem faria, talvez. Essa é a grande questão. Aqui, né? Porque assim, você pouparia uma data e ia ficar em 3º ou 4º no Mundial. O Palmeiras queria ficar em 1º, queria ter o Mundial, acabar com a piada, com a gozação dos rivais e tal. Mas tem que ir lá, tem que representar. E talvez por isso o Abel tenha feito já aquele discurso motivacional de fim de jogo, Roger. Então, acho que o Palmeiras entra em campo mais por questões protocolares do que realmente por querer jogar esse jogo contra, provavelmente, o time do Egito. Acredito até que ele vai com o time reserva, porque a cabeça agora, e aí as conversas já estão direcionadas à final da Copa do Brasil, né, no dia 28. E no dia 7 de março, se eu não me engano, não é isso? Não, 28, é isso, né? 28 de fevereiro e 7 de março. Isso. As finais da Copa do Brasil. Entre esses jogos, a gente tem essa 3º e 4º de Mundial e depois alguns jogos de Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras tem que enfrentar suas equipes de maneira muito séria, porque pode interferir na posição dos adversários, né? Mas é um caminho, é um hiato grande, né? Porque uma derrota como essa machuca, e aí você esperar até dia 28 de fevereiro para poder jogar outro jogo em que você vai conseguir mobilizar o seu torcedor, eu acho que é um hiato grande. E até lá você tem que tratar estratégias, principalmente para aumentar a produção, para elevar o nível de produção do Palmeiras, coisa que a gente não vê aí nesse recorte de mês ou dos últimos 15 dias. Eu acho que essa é a maior preocupação do Abel, né? Fazer com que nesse hiato, entre o jogo de hoje e o jogo do dia 28, dentro desse ato, jogos que teoricamente não valem muita coisa ou não conseguem mobilizar o seu torcedor, fazer com que esses jogos eleve a produção, o nível de produção do Palmeiras. E encarar a reta final do Campeonato Brasileiro, né, Luiz, Ana? Próximo desafio do Palmeiras, como disse o Roger. Palmeiras já está classificado para a Libertadores, não tem mais chance de ser campeão brasileiro. Poderia até escalar o Mirim, o Fraldinha, se quisesse, né? Mas acho que também isso não é bom, porque o time precisa estar jogado, por mais que esteja um pouco jogado demais esse ano, né? Mas precisa manter alguma rotação, né, Luiz? Para chegar à final contra o Grêmio competitivo. E temos aquela situação que para o torcedor brasileiro, para em muitos lugares diferentes, a última impressão é que fica, né? E eu concordo plenamente com o Losetti. A realidade hoje é muito mais um jogo parelho com o Tigres, com o time do México, com o time da Argentina, do que enfrentar um time alemão, uma potência na Alemanha, uma potência na Premier League. Concorda, Ana? Sim. Conversando com o Zé Roberto, né, nosso parceiro, ex-jogador do Bayern, ex-jogador do Palmeiras, ele fala muito como a forma como o Bayern encara esse Mundial. Diferentemente de outras equipes europeias, ele realmente valoriza estar no Mundial. É um processo dentro do clube. Então, se com vontade eles já fazem o que eles fazem na Liga dos Campeões, imagina no Mundial, né? Então, acho que a gente parte daí um pouco o que é a importância do Bayern para esse Mundial. Agora, quando a gente olha um pouco o nosso jardim, né, Luiz, acho que do desgaste da temporada, as minhas contas aqui são 69 jogos do Palmeiras no ano. O ano passado já foi uma temporada desgastante, a gente lembra o que aconteceu com o Flamengo, né, de chegar nas decisões,
como chegou para o Mundial, com um time tecnicamente até superior, né, para aquele momento. E a gente sabe que a dificuldade é essa mesmo. E pesa também, numa semifinal de Mundial, uma questão emocional para o time brasileiro. Não acho que foi isso determinante para o time do Palmeiras, mas eu acho que é um componente. Acho que tem isso também, né? A pressão dessa semifinal, a dificuldade de entender ali a mobilidade e a fragilidade do nosso futebol. Vou repetir para resumir. E foi a história que o Losetti colocou para o torcedor brasileiro.